Eu estava lendo um artigo de psicologia e, mais uma vez, eles sugeriram desligar o crítico interno e prometeram felicidade eterna ao fazer isso. Eu me preocupo com o crítico interno nesses casos, e um pouco com o destino da humanidade. Porque é como a ideia de desligar a TV para derrotar Putin e a estupidez humana. Pessoal, antes de desligar algo, certifiquem-se de que não estão mexendo com causa e efeito. Na verdade, o crítico interno, aquele eu interior crítico que você não consegue agradar, é uma invenção absolutamente brilhante da nossa psique para lidar com a ansiedade. Vou tentar explicar. A ansiedade é um dos efeitos básicos da psique. Qualquer tipo de psique, não apenas a humana. Sempre há muitos motivos para a ansiedade, desde o básico como não ser comido e o horror da morte, que nos faz examinar constantemente o espaço externo e interno do corpo, até as sutis ansiedades sociais, se ocupamos um lugar digno na escada social, se corremos o risco de cair e perecer sem ser amados e sem sermos chamados. As ansiedades não se calam nem por um minuto e criam uma complexa cacofonia interna, como na estação ferroviária de Cursk ao meio-dia. Barulhos intermináveis, caos, gritos, masa, não esqueça sua mala. E no meio de tudo isso, Dilin, caros passageiros, o nível de ansiedade do homem moderno está sempre em algum lugar alto. Estou-me segurando por enquanto e estranhamente, isso não se deve ao fato do mundo ter se tornado monstruosamente perigoso. Pelo contrário, nunca foi tão seguro para os seres humanos como em nossos abençoados tempos de antibióticos, feministas e superfície macia de playground. Mas a ansiedade está aumentando, porque praticamente não há brechas legais para que você e eu sejamos agressivos. É impossível atirar em alguém implemente sob o pretexto de um tribunal revolucionário. Não se pode ficar bêbado e bater no vizinho com um pandeiro. Não se pode ter uma boa briga na escola. Gritar também não é bom. Conflitos abertos, eca, feio. Não dê um tapa em uma criança, e até mesmo o silêncio cansado agora é considerado agressão passiva e traumatiza a todos. Mas o fato é que as mesmas partes do cérebro são responsáveis pelas reações agressivas e pelas reações ansiosas. E elas estão em competição direta. Quanto mais suprimirmos uma, mais espaço abriremos para outra. Portanto, com a ansiedade, paradoxalmente pagamos pelo fato do mundo moderno ser gentil e não agressivo. O que isso tem a ver com o crítico interno? Espero que você ainda não tenha perdido o fio da meada, porque eu perdi um pouco. Portanto, se não fizermos nada com a ansiedade e deixarmos a estação ferroviária de Cursk em nossas cabeças, ela nos deixará aflitos, nos paralisará, consumirá muita energia e nos tornará completamente ineficazes. Se moldarmos a figura do crítico interno em nosso interior, ele atrairá nossos medos, principalmente sociais, para dentro de si, e, assim, abrirá espaço no palco interno. Agora, algumas outras figuras são colocadas nele, como em um conto de fadas, onde se encaixam não apenas o lobo cinzento, mas também Chapeuzinho Vermelho, a floresta, tortas de repolho, uma avó de gorro e, em geral, muitos personagens engraçados. Isso é muito mais favorável para a psique do que quando a ansiedade é derramada por toda parte e o mundo está se afogando em um horror sem nome. Além disso, veja, lá está ele, o crítico interior, subindo ao palco, sentando-se em uma cadeira e começando a nos repreender por tudo o que fizemos e deixamos de fazer, com a voz desagradável, mas ao mesmo tempo suavemente familiar, de uma mãe. A avó Liadzakova. É claro que podemos nos encolher de vergonha enquanto o ouvimos, que usamos o vestido errado, nos envergonhando, que escrevemos coisas idiotas e parecemos tolos, que não fizemos uma carreira e não conseguimos educar nossos filhos adequadamente. Mas, ao mesmo tempo, essa voz cria a ilusão de que o mundo vive de acordo com algumas leis claras e bem estudadas. Sabemos exatamente qual é o vestido certo, como criar os filhos, o que é ter uma carreira. No mundo atual de incerteza universal, não é uma pena dar sua orelha esquerda para essa ilusão, porque com ela você está, pelo menos por um tempo, em uma ilha de calma, um boné vermelho. Em geral, se de repente você achar que a crítica interna deve ser removida, lembre-se de que a psique não a entregará sem mais nem menos. E com razão, pois ela é uma das estruturas de apoio. Pense primeiro. Em que figura você colocará seus medos? A ideia romântica e eu explicarei a mim mesmo que não há nada a temer. Eu penso em tudo. Jogue fora imediatamente, pois a ansiedade é responsável por partes tão antigas do cérebro que elas nem mesmo o ouvirão com seriedade. Além disso, às vezes acontece que não há nenhum crítico interno, o público imaginário se foi,
e ficamos em um vazio sonoro e em uma solidão assustadora. Ninguém mais está nos avaliando. Não importa como nos vestimos ou quanto pesamos ou como estamos criando nossos filhos ou se temos filhos. Ninguém se importa com o nosso sotaque em inglês. Ninguém observa cada movimento nosso, nem se importa onde trabalhamos, com o que gastamos nosso dinheiro ou se usamos um gorro. Para dizer o mínimo, nem todo mundo gosta desse estado, e nem todo mundo consegue suportá-lo. Não estou dizendo que o crítico interior deva ser aceito como é. Ele deve ser levantado, é claro. Ele deve ser educado, é claro. Como educamos nossos filhos. Só que você não deve desligar nada imediatamente. Talvez seja um sistema de suporte à vida.